Olá pessoal, boa tarde. Nesse 25 de março nós vamos falar aqui sobre cálculo de UNs, como que você pode calcular o lucro por hora de cada procedimento seu, tentando transformar o seu consultório, a sua clínica em um ambiente mais lucrativo, principalmente neste momento do coronavírus, nesse momento que a gente está passando, na qual a maioria de vocês está em casa. Como que você pode se programar para fazer os cálculos necessários da sua casa ou delegando para a sua equipe, de forma que você consiga concluir os cálculos durante esse período aí da pandemia que você está com a clínica mais parada. Então, você estando com a clínica mais parada, você tem essa oportunidade de ter mais tempo aí para repensar a sua clínica, repensar suas estratégias e conseguir levantar as informações necessárias para você. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente tem que começar a pensar, vou dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando, aos pouquinhos vai indo, né? O Instagram vai chamando o pessoal. O pessoal vai entrando aí devagarzinho, justamente para que a gente possa aqui analisar esse cálculo de UNs, não é mesmo? E eu já começo querendo explicar algumas coisinhas. Eu não sei, você que é profissional da saúde, principalmente dentista, saiu uma resolução da Anvisa essa semana falando sobre as novas regras, os cuidados que se deve ter, né, aí com o coronavírus, nos atendimentos de urgência e emergência, bem bacana. Então dá uma lidinha na regulamentação da Anvisa nova para esse período, tá? É uma dica aí que eu dou. Mas enfim, gente, vamos começar a pensar aqui nos cálculos de UNs, o pessoal chegando. A doutora Shirlane, tudo bem, doutora Shirlane? Doutora Natália de Mariana, Minas Gerais, doutora Dani Vilas Boas, seja muito bem-vinda. A Joyce da nossa equipe está aí, né? O pessoal entrando aí aos pouquinhos, né? Esse horário, às vezes de meio-dia, o pessoal está preparando o almoço, né? Bom, gente, a intenção da live de hoje é justamente... Não está me ouvindo? Não está saindo? Gente, vê se é só a Shirlane que pode ter dado problema. Vocês estão me ouvindo? Porque aí qualquer coisa eu tenho que reiniciar a live. Oi, Ayala, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu não ia adivinhar esse nome, né? Rai Quartzo, né? Muito bom. Então vocês estão ouvindo. Então, no caso, você, doutora Shirlane, tenta sair e entrar de novo, tá? Para ver se fica certinho. Bom, gente, a intenção nossa aqui é falar sobre cálculo de UNs, sobre essa ferramenta fantástica para a área da saúde. Eu fiz uma reunião hoje com um cliente meu muito especial sobre cálculo de UNs, como que a gente tomou um monte de decisão estratégica. Por quê? Quando você conhece o lucro por hora de cada procedimento seu, você é muito mais assertivo na tomada de decisão. E eu falo sempre que o cálculo de UNs é importante porque a gente aprende ao longo da vida que não dá para você comparar maçã com banana com laranja. Eu sempre faço essa brincadeirinha aqui no cálculo de UNs, que não dá para você misturar maçã com banana com laranja, que são coisas completamente diferentes. Eu falo que, teoricamente, é difícil você comparar o que é mais interessante, se é uma consulta, se é um exame, se é uma cirurgia, se é um procedimento simples. Geralmente as pessoas falam, Tobias, não tem como eu comparar. Só que, como eu estou trabalhando com lucro por hora, eu consigo fazer essa comparação, tá? Porque o lucro por hora serve justamente para eu entender a lucratividade por hora de cada procedimento meu. Então, quando eu coloco tudo numa régua única ali de lucro, eu vou conseguir sim comparar. Por exemplo, uma consulta minha me dá um lucro por hora de R$200. Agora a cirurgia dá de 180. Então aí eu consigo comparar que uma consulta às vezes de 200 pode sim ser mais lucrativa, por exemplo, do que uma cirurgia de R$180 de lucro por hora.
E a gente toma vários sustos. Toda vez que a gente calcula o lucro por hora, a gente toma um certo susto, porque aquele procedimento que a gente achava que era o mais lucrativo, aquele maravilhoso, às vezes não é. E aí eu te pergunto, será que você como gestor está preparado para entender o lucro por hora e tomar decisão? Neste período que você está em quarentena, recluso dentro de casa, é o momento de você pegar parte desse seu tempo e começar a fazer essas contas. Será que o procedimento meu é realmente lucrativo? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês essa ferramenta que a gente usa para tomada de decisão. E eu falo uma coisa para vocês, gente, para tomada de decisão, de forma que eu potencialize meus resultados financeiros, aumente meu lucro, é a principal ferramenta, tá? É com ela que a gente desenha a nossa estratégia, é com ela que eu vou poder direcionar meus esforços de marketing, eu vou poder negociar com fornecedores, eu vou poder rever os percentuais que eu pago outros profissionais de saúde dentro da minha clínica, que eu vou poder entender o custo da minha estrutura e tomar decisões de redução ou entender que eu posso aumentar um pouquinho. Ou seja, é apenas com o cálculo de UNs que eu consigo ter uma visão ampla do que está acontecendo com os meus procedimentos e saber aquilo que é altamente lucrativo daquilo que não é lucrativo, tá? E aí tomar decisões. Então vamos entrar fundo nesse assunto de hoje, pegar pesado aqui para poder falar o que vale a pena, o que não vale a pena, como calcular, como que faz. É o tema da live de hoje, eu te peço para ir até o final, tá? Então deixa eu dar um oi aqui para quem entrou depois. A Thalita, o Sidney de novo com a gente, um prazer. A Erenita, a Samara. O doutor Bruno aqui de novo, Fortunato, pessoal da Clinival, a doutora Valéria, né, entrando aí, sejam muito bem-vindos, pessoal. Dou um oi aí para todo mundo. Bom, o cálculo de ONs, ele foi desenhado, adaptado aqui na máquina de soluções, tá? O cálculo de ONs em si, gente, é uma coisa que está na administração há muito tempo. Não é nada assim, coisa de outro mundo. É simplesmente você calcular o lucro individual do procedimento e depois dividir pelas horas. E aí eu vou ter o lucro por hora. Então, teoricamente, não é nada muito difícil. Só que existem algumas variáveis que são muito importantes da gente poder tomar decisão, tá? Então, eu preciso entender muita coisa ali do cálculo de lucro por hora. Por exemplo, uma coisa que sempre acontece com meus clientes quando a gente faz essa tabela de lucro por hora, e ela foi adaptada para uma realidade mais adequada aqui para vocês, tá? Então nós adequamos a forma de cálculo de lucro por hora de forma que fique mais adequada, mais realista para vocês e sem uma dificuldade muito grande de fazer cálculo, que é o seguinte: pensa comigo, o que é forma de lucro? Lucro é receita menos despesa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Se a gente pensar no procedimento, o que é o lucro do procedimento? É o preço de venda, o preço que eu oferto esse serviço na área da saúde, né, a minha tabela de preço, menos o custo envolvido, os custos e despesas envolvidas para que eu possa fazer aquele procedimento. Isso vai me dar o lucro. Se eu pego esse lucro e divido pela quantidade de horas que eu gasto naquele procedimento, eu vou ter meu lucro por hora, tá? Então, primeiro eu vou ensinar isso, depois como classificar, depois como tomar decisão. Então, fique na live até o final. Como que eu vou calcular o lucro por hora? Eu já tenho meu preço de venda, então isso é tranquilo, é fácil de fazer. E agora eu preciso saber minhas despesas. E aí é onde, como a gente diz, a porca torce o rabo. É onde a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não calcular errado. E tem várias despesas que eu tenho que considerar na hora de fazer um lucro por hora. Primeira despesa, o custo da minha estrutura física. Tá? Tudo que eu gasto com aluguel, água, telefone, energia elétrica, condomínio,
salário de funcionários, impostos, tarifa bancária, mais o que? Sistema de gestão, valor que eu gasto com sistema de gestão, valor que eu gasto com consultoria, valor que eu gasto com marketing. Ou seja, todas aquelas minhas despesas que não estão envolvidas diretamente com a minha produção, eles são considerados as despesas ali, onde eu vou calcular o meu custo hora da minha clínica, tá? Então eu pego todas essas despesas e deixo numa tabelinha lá bonitinho, tá? E aí eu vou adicionar uma despesa ali que chama material básico. O que é material básico? Algodão, gaze, luva, máscara, às vezes avental, às vezes, no caso, muitas profissões, muitas especialidades pedem um rolo de papel na maca. Então, todos esses materiais baratinhos, né, eu considero material básico. Ele é básico para você fazer um atendimento, tá? Palitinho de picolé, às vezes uma seringa, tudo que é muito simples, tudo que é muito baratinho é material básico. O que eu chamo de material específico? É tudo aquilo que tem um peso, um custo alto em proporção ao preço de venda. Exemplos: aplicação de toxina botulínica. Você cobra, por exemplo, R$1.000 na aplicação de toxina botulínica. E aí, a toxina em si, ela te custa às vezes R$300, R$400, 50 unidades. Pô, é um preço muito considerável em relação ao preço de venda. R$300, R$400 para R$1.000 de venda. Então, é um material específico. Um implante é material específico, né? No caso da odontologia também, o aparelho Invisalign é um material específico. Laboratório protético é um material específico. Se vocês quiserem, coloque a especialidade aqui suas. Fala, olha, minha especialidade é tal, minha cidade é tal, que eu dou alguns exemplos também de outras especialidades. Então, o que acontece? Vários medicamentos e materiais que compõem um custo alto em relação ao preço de venda, eu classifico como material específico. Então, eu não misturo material básico de material específico. Por quê? Material básico, para eu não precisar ficar calculando quantos pares de luvas eu gasto num tratamento inteiro, para saber o custo que eu tenho com luva durante 10 consultas, o que eu faço? Eu considero esse material básico. E aí eu pego tudo que eu gasto na clínica, em média por mês, com material básico, e jogo lá nas despesas como se fosse uma despesa mensal. Entendeu? Olha aí, doutora Shirlane, cardiologia. Material específico da cardiologia. Dentro da cardiologia, um procedimento cirúrgico, por exemplo. Aqueles fios de cirurgia, aqueles materiais que compõem uma cirurgia, eles são caros. Então, eles entram como material específico. Eu não vou considerar material básico, tá? Então, aqueles procedimentos dentro da cardiologia, na qual o material é muito caro, eu vou jogar como material específico, tá bom? E aí o que acontece, gente? A partir do momento que eu levantei a despesa, levantei o que eu gasto com material básico, joguei lá na despesa mensal, peguei o material específico que eu gasto em cada procedimento, aí eu vou começar a vir com outros dados, que é pegar na minha tabelinha de procedimentos e saber quanto tempo eu gasto executando cada procedimento de ponta a ponta. O que é isso? Tobias, aqui a gente faz uma consulta de 1 hora que dá direito a um retorno de 30 minutos. Então, você gastou 60 minutos na consulta, mais 30 minutos de retorno. Tempo total daquele procedimento, 90 minutos. Tobias, a gente aplica Botox aqui em 30 minutos, mas eu peço o cliente para vir aqui 2 semanas depois fazer um retoque de 15 minutos. Então, 30 minutos mais 15 minutos, 45. Tobias, eu tenho um procedimento maior aqui, que o procedimento demora 2 horas, mas eu tenho uma consulta inicial, depois ele volta para tirar ponto, resultado, sei lá, 1 hora de consulta inicial, mais 2 horas de procedimento, mais 15 minutos para tirar os pontos, 3 horas e 15, entendeu? Então eu sempre vou somar
o tempo total, de ponta a ponta, do começo ao final do procedimento, levando em consideração todas as interações, quanto tempo que eu gasto com aquele cliente naquele procedimento. Ponho lá na tabelinha o meu tempo. E aí o que acontece, gente? Eu começo a entender essas despesas, elas vão agregando. Depreciação de equipamentos, dermatologia, por exemplo, um equipamento de dermatologia, às vezes eu demoro, com 2 anos de uso, um equipamento que me custou 300, 400 mil já ficou obsoleto. Então a depreciação mensal daquele equipamento, ele também tem que ser considerado. Né? Nossa, Tobias, mas isso é tanto de coisa. E ainda tem mais. Percentual que você repassa para o profissional em relação ao preço de venda do procedimento. Isso gera uma dúvida, gente, gigante para um monte de gente. Quando eu começo a juntar todas essas despesas, eu chego no meu custo individual do procedimento. Então eu tenho a receita individual do procedimento menos custos e despesas do procedimento, logo eu tenho o lucro unitário, o lucro de cada procedimento. Dividido pelo tempo, eu vou ter o que a gente conhece aí, famoso, que é o lucro por hora de cada procedimento. E aí eu vou conseguir comparar maçã com banana com laranja, tá? Aí eu vou conseguir fazer essas comparações. O cálculo em si, ele é chato de fazer? É bem chatinho de fazer, tá? O que eu te sugiro? Ou peça o seu contador para fazer, né? Porque é muita coisinha para fazer. Ou então, caso você deseje, a máquina de soluções tem esse produto para oferecer de cálculo de Wendel, tá? Que a gente te ajuda nesse cálculo. Você levanta as informações e a gente calcula tudo. E aí o que acontece? A gente chega a montar uma tabelinha, né? Que eu vou até depois mostrar aqui para você, só que eu acho que vai ficar invertido. Mas depois eu vou mandar para vocês em PDF a tabelinha que eu vou usar aqui e também um e-book que a gente tem explicando o que é cálculo de Wendel. E aí a gente chega a montar uma tabelinha, que é uma tabela assim, ó. Não vai dar para vocês verem direito, né? Mas é uma tabelinha assim, que está bem pequeno, né? Na qual eu tenho Wendels azuis, Wendels verdes e Wendels vermelhas, classificadas do procedimento mais lucrativo até o procedimento menos lucrativo, tá? Então varia aqui do mais lucrativo até o menos lucrativo e eu já vou falar dessa tabelinha aqui, tá? Que ela é bem interessante, tudo bem? O que acontece, gente? Quando eu coloco numa tabela única o lucro por hora de cada procedimento meu, o que eu tenho de resposta? Eu vou saber aqueles procedimentos que são mais lucrativos e aqueles que são menos lucrativos. Inclusive comparando particular com convênio, convênio A com convênio B. Né? E aí eu começo a clarear o que está acontecendo no meu consultório, na minha clínica. Eu começo a enxergar que aquele procedimento que eu nunca dei nada para ele, às vezes ele é altamente lucrativo. E eu poderia estar divulgando ele mais. Eu poderia estar potencializando ele. Né? Ou então, por exemplo, olha, esse procedimento aqui que eu achei que dava muito lucro, na verdade não me dá lucro. E aí, Tobias, o que eu faço? Eu tenho que corrigir o lucro por hora dele. Tá? Resultado. Colocado uma tabela simples, na qual eu vou classificando o procedimento mais lucrativo para o menos lucrativo. Eu vou tirar uma média da lucratividade por hora da clínica. Uma média. E aí eu vou classificar todos os meus procedimentos entre azuis, verdes e vermelhos. Como que eu faço isso? Tá? Eu estou explicando mais a parte técnica, mas depois eu vou ensinar vocês a analisar, tá, gente? Por exemplo, vamos supor que a média de lucro por hora da clínica de vocês seja R$100 por hora. Só para simplificar a conta. Isso quer dizer que, em média, a cada hora de atendimento por consultório, você coloca no bolso R$100. Tá? Depois de pagar tudo, você colocou no bolso R$100. Tá? O que acontece com isso?
eu vou pegar esse valor médio de R$100 e vou fazer um intervalo de confiança, 20% para cima, 20% para baixo. Então eu tenho aqui R$100, né? Eu vou até brincar aqui com minhas prateleiras, né? Eu tenho aqui, ó, R$100, eu coloco 20% para baixo, 80, 20% para cima, 120. Então, onde está essa prateleira é a média, eu tenho aqui e tenho aqui. O que acontece? Né? Esse intervalo de confiança eu vou chamar de UN verde. São minhas UNs verdes. São as UNs que estão em torno da média. Se a média está aqui, está em torno da média. Tá? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essas são minhas UNs verdes. Todos aqueles meus procedimentos na tabela que têm um lucro por hora acima do limite superior são minhas UNs azuis. As minhas UNs mais lucrativas, os meus procedimentos mais lucrativos. Ou seja, se a média aqui é 100 e eu tenho um desvio padrão de 20, então o limite inferior é 80, o limite superior 120. Todos os meus procedimentos que eu tenho um lucro por hora acima de R$120, eu vou classificá-los como UNs azuis. Beleza? Então, N azul é tudo que tem um lucro por hora de 120 para cima. São UNs verdes, aqueles lucro por hora que estão entre 120 e 80. E são considerados UNs vermelhas, menos lucrativas, aquelas que estão abaixo de 80. Entendeu? Então, abaixo de 80, nesse exemplo hipotético, vermelhas, 80 a 120. Verdes, acima de 120, azul. E por que eu faço isso? Por que eu separo em 3 categorias? Porque a minha tomada de decisão é referente a cada categoria. Então, primeiro, eu faço uma análise mais macro, uma análise na qual eu vou avaliar categoria por categoria. Eu preciso entender o que eu faço com minhas UNs azuis, preciso entender o que eu faço com as verdes, preciso entender o que eu faço com as vermelhas. Né? Porque se eu começar a enxergar como gestor, como proprietário de consultório e clínica, o que fazer com cada procedimento porque ele está em determinada categoria, eu consigo potencializar os meus resultados financeiros. E calcular isso, levantar essas informações, vocês precisam de tempo. E tempo, neste exato momento, vocês possuem mais tempo do que há um mês atrás. Então é o momento de levantar essas informações. E olha só que interessante. O que vocês acham que eu vou fazer com as minhas UNs mais lucrativas? Aquelas que, neste exemplo hipotético, têm um lucro por hora acima de 120. Né? Coloca aqui para mim. O que vocês acham que eu devo fazer? Procedimento altamente lucrativo. O que vocês acham que eu devo fazer com os meus procedimentos mais lucrativos? A resposta está meio fácil, né? Vai escrevendo aqui para mim. Doutora Bruna Dorileu, seja bem-vinda. Larissa Costa. A Elisama, a Bruna Canuto da nossa equipe. A Renata. O Lucas. Isabela Cavalcante. A Gabi, quanto tempo, Gabi? Seja bem-vinda. Cristian, Ieda sempre aí. Micheline, Alcides. Sejam todos muito bem-vindos, né? Ninguém escreve, ninguém vai tentar o que eu faço com minhas UNs azuis? Não é possível. Pensa para vocês verem, gente. Procedimentos mais lucrativos. O que eu tenho que fazer? Eu preciso vender mais. E como que eu vendo mais UNs azuis? Né? Eu vendo mais promovendo. Aí, ó. A Ayala falou, promovendo. Eu vou divulgar. Né? Então, é o momento de eu calcular as UNs azuis. Né? Então, por exemplo, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ó. Não sei se vocês... Estou improvisando, né, gente? Por exemplo, esses procedimentos aqui são meus UNs azuis. Eu pego essas UNs, levo lá na minha estratégia de marketing, na pessoa responsável por fazer minhas campanhas de marketing e tudo mais, viro para ele e falo, olha, tá vendo esses procedimentos? Então, nós vamos divulgá-los nas redes sociais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu quero que você faça, nesse caso aqui, tá? Uma campanha de implante, que aqui é um caso de uma
de um consultório odontológico, mas serve para médico, serve para tudo, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, eu já implementei cálculo de UNs, inclusive em projetos sociais, calculando o lucro por hora de cada... Da fabricação de uma camisa, o lucro por hora de fazer uma almofada no artesanato, enfim. O lucro por hora serve para tudo. Eu adaptei a linguagem para medicina e odontologia, nutrição, psicologia, para a área da saúde. Então, este caso que eu tenho aqui é de odontologia, mas independente disso, serve para qualquer especialidade clínica de qualquer porte, desde pequenininho até grandes clínicas, tá? Então, neste caso aqui, minhas UNs azuis, eu bato o olho e falo o seguinte, olha, eu faria uma campanha de clareamento, uma campanha de implante, uma campanha de profilaxia com flúor no convênio, eu faria uma campanha aqui de tartarectomia, porque são meus procedimentos mais lucrativos, né? Então, eu consigo bater o olho e definir minhas campanhas de redes sociais. Olha só, como que isso é importante. Porque se eu começar a fazer campanha para vender procedimento pouco lucrativo, não é inteligente. Então você tem que fazer campanha de procedimentos altamente lucrativos, né? Para isto, você precisa saber quais são os procedimentos mais lucrativos. Procedimento mais lucrativo não é o procedimento que tem o maior preço. Não é, tá? Então cuidado com isso. Então eu defino com minha equipe de marketing quais são os procedimentos que eu vou divulgar no Google, no Facebook, no Instagram e por aí vai. E eu também tenho uma outra forma de divulgação das minhas UNs azuis, que é campanha interna. Tá? O que é campanha interna? Você disparar para o WhatsApp dos seus clientes uma campanha de semana do implante, semana do Botox, semana do procedimento que você tiver, né? Você fazer uma campanha assim. E uma terceira opção, quando você marcar uma consulta para o seu cliente, você marcou uma consulta, você vai avaliar a situação clínica do seu cliente. Você, de forma ética e responsável, tá? Por isso que é bom que a live fica gravada. De forma ética e responsável, você vai avaliar o caso clínico e, com um olhar mais atento, ver se aquele paciente seu necessita de algum procedimento que é o N azul. Tá? Então, por exemplo, no caso dos dentistas aqui, mas serve para medicina também, o cliente chega lá morrendo de dor de dente. Arrancar o dente dele é uma coisa baratinha. Mas às vezes você vai arrancar o dente dele e vê que existe uma possibilidade de pôr implante. Mas o caso dele é de arrancar o dente. O que você pode fazer? Mariazinha, para fazer uma exodontia, para poder retirar o seu dente, o valor é X. Mas eu também avaliei aqui a necessidade de você colocar um implante, né? E aí você vai oferecer procedimentos mais lucrativos de forma ética e responsável. Tá? O cliente tem que precisar, né? Sem empurrando as coisas não. Então, as UNs azuis eu impulsiono dessa forma. Campanha nas redes sociais, campanhas internas e analisando com mais carinho durante a passagem do orçamento. Ok aqui? Alguma dúvida, gente, do que fazer com as UNs azuis? Elas são mais fáceis, né? Mais óbvio, né? Doutora Fabiola Borges, Kátia. Doutora Kátia, tá sumida? Sejam bem-vindos. Lucas, seja bem-vindo. Entenderam o que eu vou fazer com minhas UNs azuis? Potencializar, divulgar. O que eu faço com as minhas UNs verdes? Aquelas que estão ali no meio termo, né? Que eu brinquei aqui com minhas prateleiras. Estão ali no meio termo. 20% para baixo, 20% acima da média da minha clínica. Num primeiro momento eu vou manter. Eu não vou mexer nelas, porque eu tenho muita coisa para fazer com azul e vermelha. Então as verdes eu deixo quieto. Só que, antes de deixar quieto, eu vou verificar com atenção se aqueles procedimentos que estão ali nas minhas UNs verdes tem algum procedimento que a princípio não deveria estar ali. Por exemplo, a toxina botulínica, tanto na medicina quanto na odontologia, é um procedimento altamente lucrativo.
Se ele estiver nas verdes, você tem que ligar o alerta. Opa, por que está verde? Deveria estar no azul. E aí você vai fazer uma leitura crítica. Olha, está no verde por causa disso, disso e disso. E aí pode ser que você precise mexer. Mas, se for normal estar ali no meio, deixe esse procedimento ali no meio. Por quê? Porque eu vou precisar de toda a minha energia agora para resolver minhas UNs vermelhas, minhas UNs menos lucrativas, aquelas na qual, num contexto geral, me dão um menor lucro por hora. Tá? Então, neste exemplo hipotético, de média 100, intervalo de confiança de 80 a 120, todos os meus procedimentos que o lucro por hora é abaixo de 80, eu vou dar uma atenção especial. Eu preciso verificar como que eu posso fazer para resolver aquele problema dela estar no vermelho. Tá? Estar no vermelho não é estar negativo, tá, gente? Estar no vermelho é ser as menos lucrativas. Tá? Em alguns casos chega a ficar negativa, mas não são todas. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Quem acerta? Quem acerta? O que eu faço com minhas UNs vermelhas? Quem está online aí? São 3 formas que eu tenho de resolver minhas UNs vermelhas. Quem acertar ganha um presente. Ó, aquecer a live. Né? Alguém arrisca? As 3 coisas que eu preciso fazer como N vermelha? Vamos lá, gente. Participando. Nossa, Tobias, eu estou no meio do almoço, eu só estou com fone de ouvido, eu estou com garfo e faca na mão. Né? Olha só. Ayala corrigiu o preço. Acertou 1. Natália, delegar. Acertou outro. E o terceiro? Quem vai acertar o terceiro? O que eu posso fazer como N pouco lucrativa? Delegar, corrigir e... Alguém? Dou-lhe uma. Atender menos. Quase acertou. Né? Dr. Clauber matou. Não fazer. Tá vendo? Agora tem que pensar um presente, né? Que eu vou dividir entre os 3, né? Entre a Ayala, a Natália e o Clauber. Não fazer. Eliminar, né? Então, o que acontece? Já vou explicar aos CIDs como que vai trabalhar isso. Então, um procedimento pouco lucrativo, eu posso delegar para um outro profissional da saúde atender no meu lugar. Quando eu faço isso? Quando é um procedimento de pouco cunho emocional, na qual, ou seja, um procedimento mais simples, que o cliente não tem enormes expectativas em cima daquele procedimento, quando a minha agenda já está cheia e eu preciso de tempo para dedicar as minhas UNs azuis. Tá? Tobias, meu consultório está às moscas. Você não vai delegar, porque você já não tem agenda cheia, ainda vai delegar para os outros, né? Aí você vai ficar mais à toa ainda vai perder uma parte do faturamento. Então você delega quando a sua agenda está cheia e você precisa de mais tempo para fazer procedimentos lucrativos, quando aquele procedimento não tem forte impacto emocional. Né? O que eu chamo de forte impacto emocional? Às vezes é um procedimento que você ganha pouco, mas ele starta para você vender mais. Por exemplo, consulta. Tem gente que nem cobra consulta. Tem gente que cobra consulta baratinho, R$50, só para dar uma peneirada na fila. Então, ele provavelmente vai ser uma N vermelha. Mas se você tira a consulta de você e delega para um outro profissional, você está perdendo a oportunidade de encantar o cliente e vender os procedimentos mais lucrativos. Né? É aquilo que eu falei, Alcides, veja que delegar já não estava ganhando, ainda vou dividir. Por isso, você só delega quando você está com a agenda cheia e precisa de tempo para dedicar às azuis. Se você está com ociosidade, você não delega, é pior. Tá? Então, é uma migração. Por isso que a gente calcula o N a cada 6 meses, gente. A cada 6 meses muda um pouco a nossa estratégia. Então, beleza.
Delegar está respondido. Eliminar, né? Eliminar. Eu só elimino um procedimento se aquele procedimento realmente não valer a pena de fazer, né? Então eu tenho que enxergar isso. Olha, aquele procedimento não vale a pena eu atender aqui, tá? Então, por exemplo, na minha tabela aqui, frenectomia é um procedimento que me dá um lucro por hora muito baixo, né? Pô, esse procedimento de convênio ainda, frenectomia na Odontoprev. Não, este procedimento aqui eu não vou fazer porque não vale a pena, eu gasto muito tempo com ele, esse cliente não compra nada depois, eu vou delegar isso para outra pessoa, outra clínica, né? Vou passar isso para outra clínica, não vou atender mais aqui e vou encaminhar esse cliente da frenectomia para um amigo meu que tem outra clínica no outro bairro, né? É uma possibilidade. Você só elimina procedimentos ou convênios quando você vê que é a melhor estratégia e que não vai te atrapalhar no restante, tá? Então tem que tomar muito cuidado para eliminar. E aí, gente, vem o terceiro, que é o corrigir, né? O corrigir que a Ayala aqui de Belo Horizonte falou, né? O que acontece? Não deleguei, não eliminei, resolvi corrigir. Como eu corrijo, né? Vou ter que responder ao Alcides antes, né? Penso que se for encantamento, este procedimento não lucrativo tem que estar junto com outro lucrativo no mesmo cliente. Muito bem, Alcides, exatamente isso. Às vezes aquele procedimento é pouco lucrativo, mas ele puxa um procedimento lucrativo, né? Ele puxa. E aí você fala, olha, eu preciso às vezes tomar um prejuízozinho aqui, eu tenho um lucro muito baixinho aqui, porque é dele que vem a minha lucratividade maior. Tá? Tem nada de errado com isso. Isso é estratégia, né? Tá certinho. Você não elimina procedimentos que geram encantamento. Certinho, Alcides. E como que eu corrijo um lucro por hora, gente? Como corrigir um lucro por hora? Primeiramente, tem um raciocínio muito simples. O que é lucro? Lucro é receita menos despesa. Se é lucro por hora, é receita menos despesa sobre tempo. Então eu tenho 3 indicadores: receita, despesa e tempo. Tá? E o que eu vou fazer com cada um deles? Como eu corrijo um lucro por hora abaixo de um procedimento? Primeira coisa, verificar a possibilidade de aumentar preço para aumentar a receita. Tá? Como que eu aumento o preço? Aí eu tenho que analisar. É um procedimento de convênio? Dá para aumentar preço? Eu posso ligar lá no convênio e tentar negociar, mas vai ser bem difícil. Né? Então, geralmente, o procedimento de convênio, você perde essa possibilidade de aumentar preço. Né? A não ser que você consiga mesmo, mas é raro. Mas, no particular, você consegue aumentar. Quanto aumentar? Aí que vem a questão. Se indica que não se aumente mais do que 20% da tabela atual. A não ser que o procedimento esteja extremamente defasado. Tá? Então, por exemplo, um procedimento que o mercado está cobrando 300, 400, você ainda está cobrando 100. Porque nunca parou para pensar nisso. Aí você não adianta aumentar só para 120, não vai fazer diferença. Você vai ter que fazer um grande pulo. E este grande pulo pode ser um tiro no pé. Então, para fazer esse grande pulo de preço, tem que ser estratégico. Tem que agregar valor para conseguir fazer. Tá bom? Então essa estratégia tem que ser pensada. Mas geralmente eu penso ali na possibilidade de aumentar 20%, dou uma olhada no preço e vejo se está condizente. Agregou valor, aumenta mais, e aí você vai aumentando progressivamente de 20% em 20%. Tá? Como que eu reduzo despesas? Aí eu tenho várias formas de reduzir despesa. Várias. Eu posso reduzir o meu custo com a minha estrutura física, ou seja, negociar aluguel, economizar com telefone, economizar com marketing. Às vezes economizar com marketing é um tiro no pé, tem que tomar cuidado com isso, mas às vezes a gente está jogando dinheiro fora também. Eu posso reduzir custo, às vezes, verificando se todo mundo da equipe realmente é necessário, se não tem, às vezes, um colaborador a mais.
Enfim, eu reduzi os meus gastos com a minha estrutura. Tá? E aí, consequentemente, eu reduzo o meu custo por hora de cada consultório. Outra forma de reduzir custos, custos e despesas, negociando com os profissionais que atendem comigo. Por exemplo, eu vejo muita clínica, gente. Existe uma clínica, cliente minha no norte, na região norte, isso mesmo, região norte, que paga 70% do valor de tabela, do valor bruto, para o profissional executar o procedimento. 70%. Ou seja, se o procedimento custa 100, eu já pego e pago 70 para o profissional fazer. Fico com 30. Mas desses 30, eu tenho que pagar funcionário, pagar aluguel, pagar luz, pagar imposto, pagar taxa de cartão. Dá para pagar 70%, gente? Não tem jeito. Então, às vezes, o percentual que você repassa para o profissional é absurdo. Ou às vezes é alto. Né? Então, existem algumas questões de bom senso, que varia de especialidade por especialidade, de região por região. Sempre me fazem essa pergunta, mas Tobias, qual que é o percentual ideal para eu pagar para um profissional? Depende. Depende se ele é recém-formado, se ele é especialista. Depende se na sua região, quanto que geralmente se paga para um profissional. Depende da sua tabela de preços. Depende de poder de negociação. Então tem várias variáveis ali. Né? E aí a gente tem que analisar o seu caso. Mas você pode reduzir às vezes o percentual que paga para o profissional. Outra possibilidade, negociar com fornecedores. Negociar com quem vende material e medicamento, negociar com seu protético, negociar com o laboratório de exames, negociar na mão daquelas pessoas que você compra material específico. Negocie. Fala, olha, o valor que você está me cobrando aqui está ficando muito caro. Não está compensando, a gente vai ter que renegociar. Tá? Uma terceira forma de reduzir despesa, naqueles procedimentos que utilizam equipamentos que tem uma depreciação muito cara, muito alta, equipamentos caros, você pode reduzir o custo por procedimento aumentando a produtividade daquela máquina. Você vendendo mais procedimentos daquela mesma máquina. Com isso você consegue também reduzir o custo individual por procedimento. Ou seja, gente, existem várias formas de eu reduzir minhas despesas. Tá? Então eu posso aumentar preço, posso reduzir despesas, e aí eu venho para a variável tempo. Eu posso diminuir o tempo de execução do procedimento desde que não perca a qualidade final. O meu cliente continua vendo que você continua com atendimento diferenciado, que você continua fazendo um trabalho fantástico, o resultado clínico excelente, mas você conseguiu ser mais produtivo. Aí pode fazer. Então, por exemplo, um procedimento que você colocou que você gasta 3 horas, será que você consegue fazer em 2 horas e meia? Sem perder qualidade? Sendo um pouco mais ágil? Às vezes sim. Às vezes esse ser um pouco mais ágil está alinhado com definições estratégicas de processos. Olha, a anamnese, eu falo isso muito com meus clientes, a anamnese é melhor que seja aplicada na recepção. Eu já ganho um tempo dentro de consultório. Tá? Evolução de prontuário, eu já vou fazer direto aqui no sistema, porque à mão eu perco tempo. Ainda tem que mexer com papelada. Então, às vezes, eu vou ganhar tempo, nem sempre na cadeira, nem sempre fazendo o procedimento. Às vezes, com o tempo que eu gasto no entorno, com coisas que eu não precisaria gastar. Então, se eu reduzo o tempo, aumento o preço, diminuo a despesa, eu jogo o lucro por hora daquele procedimento lá para cima. Entendeu? Então, para eu melhorar meu lucro por hora, eu posso aumentar a receita, diminuir a despesa ou diminuir tempo, desde que eu mantenha a qualidade. Então, o que acontece, gente? Fazendo uma revisão, o N azul, vamos divulgar. Divulgar no mercado, nas redes sociais, divulgar em campanhas internas com meus clientes e divulgar quando eu estiver fazendo orçamento, ter um olhar diferenciado de forma ética e respeitosa com o cliente. Né? Tem que ser correto. As unhas verdes, verifico se tem alguma coisa errada, se não tiver nada gritante,
deixo elas ali como estão, porque eu tenho muita coisa para fazer com as azuis e as vermelhas. E as vermelhas é o que eu chamo de 3/3. Tem 3 coisas que eu posso fazer: eliminar, delegar ou corrigir. E neste corrigir, eu posso corrigir de 3 formas: aumentando o preço, diminuindo a despesa, diminuindo o tempo. Com isso, gente, você vai melhorando a lucratividade da sua clínica, vai deixando mais lucrativa, respirando melhor. 6 meses depois, você refaz esse cálculo. Várias coisas vão mudar. E mudando essas coisas, 6 meses depois, você realinha a sua estratégia. Olha, agora esse procedimento eu consegui transformá-lo em azul. Agora que eu transformei ele em azul, eu vou começar a fazer uma campanha de divulgação dele. Né? Olha, este procedimento que era verde caiu para vermelho. Então chegou o momento de eu parar, pegar minha atenção e focar nele. Subir preço, tal, fazer aquelas estratégias. Então eu vou olhando a classificação para a tomada de decisão. Faz sentido? Né? E aí o que acontece, gente? Conhecendo os seus números, fica muito mais fácil fazer gestão. Fica muito melhor fazer gestão. Né? Porque eu sei de forma estratégica o que eu vou fazer. Então o que acontece? Levantar essas informações é fácil? Mais ou menos. Se você tem os dados na mão, é rapidinho. Tem cliente meu que eu mando a tabela num dia, no dia seguinte já me manda tudo preenchido. Agora tem clientes que demoram meses e meses e meses. Ou porque está tendo dificuldade de levantar a informação, ou porque não tem tempo. E a partir de agora você vai ter tempo, porque você está mais em casa. Então é o momento de você pegar um pouco desse seu tempo, desliga essa porcaria de Netflix e vai olhar no seu sistema de gestão, vai pegar a sua tabela de preço, vai estudar os seus procedimentos, vai levantar os custos, né? E aí você pode fazer isso junto com a gente te orientando, ou você pode fazer sozinho. Você abre uma planilha Excel e começa a fazer seus cálculos, tá? Gente, deu para entender um pouco a importância do cálculo de Weynes, como que agora é o momento de vocês pensarem um pouco nisso, por causa da disponibilidade que vocês têm, né? Como que isso está na cabeça de vocês? Quais são as angústias de vocês neste momento? Né? O que vocês têm a falar sobre o cálculo de Weynes? Né? Olha aí, mais uma pergunta da Alcides. Estou gostando da participação da Alcides, hein? Era para estar todo mundo aqui. Mas vamos lá. Tobias, há tempos atrás, alguém me dizia que na vida profissional devemos segmentar nossas ações. Tipo de cliente que se espera, classe social e outras. Quanto mais pobre, maior volume e trabalho. E vice-versa. Né? E vice-versa. Bom, mais ou menos por aí, tá, Alcides? Por quê? Mas ao mesmo tempo você consegue enxergar, quando você faz o cálculo de Weynes, que existem clínicas populares que têm procedimentos altamente lucrativos, tá? E tem clínicas que atendem elite que têm o lucro por hora baixo em determinado procedimento. De uma maneira geral, quanto menor a sua margem de lucro, né? Quanto menor o seu lucro por hora, mais produção você tem que ter para te gerar no final do mês um lucro satisfatório, um lucro final satisfatório, tá? E aí o que geralmente vocês podem utilizar de estratégia? Atinge uma clínica, eu tenho uma clínica mais popular, eu cobro preços menores, tento reduzir ao máximo as despesas desde que eu cumpra os procedimentos, né? Desde que eu consiga executar com qualidade os procedimentos, e eu vou ganhar na rotatividade, vou ganhar na quantidade vendida. É uma estratégia. Existem a outra estratégia na outra ponta, que são as clínicas mais elitizadas, com valores premium, que serve vou dar até um exemplo da Ayala, né, Ayala, se me permite, né? Que, por exemplo, serve refrigerante na maquininha, serve um Nespresso, né? Tem clínicas de clientes meus que você tem um espumante quando você chega na recepção, né? Lógico que você está pagando por tudo isso, tem um preço premium lá, né? Então são clínicas que o lucro individual ele é bem maior, mas em compensação o volume é bem menor. Então é o seguinte, vai de estratégia. Então você define o público-alvo seu e segmenta essas ações, igual o Alcides falou, certinho.
tá? E aí você vai tomando decisões assertivas, tá bom? Aí, ó, agora que o Bruno Ganga chegou, gente, vou até comentar do Bruno Ganga aqui. O Bruno Ganga, ele tem uma agência de marketing em São Paulo, de uma cliente minha, né? E me corrija se eu estiver errado, tá, Bruno? O que a gente tem que fazer? Nós temos que divulgar nas redes sociais aqueles procedimentos que são mais lucrativos. Para isso, o profissional da saúde tem que passar esta informação para a agência de publicidade. Olha, esses são os meus procedimentos mais lucrativos, vamos fazer campanha disto. E aí a agência de publicidade vai verificar se esse tema é aderente nas redes sociais. Olha, esse procedimento seu é o mais lucrativo, mas tem ninguém falando disso aqui. E aí você vai identificando e potencializando as suas estratégias de marketing. Converse muito com as agências de marketing. Eu vejo muitas pessoas que contratam a agência de publicidade e falam, olha, eu vou te pagar X reais por mês e se vira aí. Sabe que dia que isso vai dar resultado, gente? Nunca. Por melhor que seja a agência. Você precisa estar alinhado com ele. Você precisa passar para a agência a estratégia, mostrar para eles o procedimento mais lucrativo, desenhar o que vai ser feito ao longo da semana, junto, cada um colocando, embarcando conhecimento seu para definir estratégia, tá? Ayala, baseando no que o colega disse, cobrar a consulta vai ajudar a filtrar na segmentação? Nossa, esse tema é polêmico. Eu adoro falar disso, porque dá conflito. Cobrar ou não cobrar consulta? O que eu vou fazer? Cobro ou não cobro? Tem gente que quando eu falo que não deve cobrar, fica querendo me matar. O que acontece, gente? A definição entre cobrar e não cobrar consulta independe da especialidade, independe de um monte de coisa. Depende sim da sua estratégia no seu consultório. Exceto num caso, que eu já vou falar desse caso, tá? Que é o seguinte, se você está com clínica ociosa, você tem que fazer uma estratégia de marketing agressiva e não cobrar consulta, porque você quer que a pessoa venha. Pelo amor de Deus, venha, que eu preciso tentar vender, né? Resultado, vai vir gente de tudo quanto é jeito, que é até de graça como dizem, né? De graça tem injeção na testa. Então você não cobra consulta para que as pessoas venham te conhecer. E aí você consiga cobrar, consiga vender. A partir do momento que você vendeu, né? A partir do momento que você vendeu, aí você vai começar a encher a sua agenda, enchendo. Na hora que a sua agenda deu uma enchida, você já pode começar a cobrar. E aí o cobrar consulta vai peneirar a sua fila de espera. Então, por exemplo, eu comecei não cobrando. Cheguei na cidade ontem. Comecei a abrir meu consultório hoje. Ninguém me conhece. Eu vou cobrar consulta? Eu não cobro consulta, divulgo para todo mundo que eu estou na região, todo mundo vem aqui conhecer a clínica nova e a partir dos meus processos eficientes, de todos os treinamentos que a gente passa, você vai melhorando e conseguindo vender. Encheu sua agenda. Vai lá e cobra R$50 a consulta, R$30 a consulta. Para quê? Para os curiosos falarem o seguinte, eu não vou gastar R$50 só para conhecer o doutor, não. Né? De graça eu iria, pagando R$50 eu não vou. Aí esse povo começa a sair e começa a vir um pessoalzinho melhorzinho. Encheu a agenda, cobrando R$50 a consulta. Aumenta mais o preço e vai aumentando paulatinamente. Tá? Tem cliente minha, gente, uma nutricionista, eu canso de falar isso nos meus cursos, uma nutricionista minha que para uma consulta de meia hora cobra R$2.000. R$2.000. Quando eu comecei a consultoria com ela, ela cobrava 700. A gente saiu de 700 para R$2.000. É agenda cheia. Por quê? Tem toda uma estratégia. Não é do dia para a noite. Dói. Fazer gestão dói. Você tem que testar várias coisas, fazer muita coisa para conseguir migrar de 700 para 2.000. Tá? Agora, depende da sua estratégia, né? Então ele serve sim para filtrar na segmentação, tá, Ayala? Respondido, serve sim. Então na hora que a agenda estiver muito cheia,
sobe preço. Tá bom? Você vai filtrar. Dá um oi aqui especial, né, para minha esposa, a Laura, que entrou, né? Isso é importante. Outra pergunta aqui do Alcides. Penso que cobrar ou não será definido por sua capacidade de vender o serviço imediatamente. Vender é arte, persuasão. É por aí, Alcides. Por isso que eu falo que tem que estar alinhado com sua estratégia. Mas aí eu coloco essa questão da agenda junto, tá, Alcides? Porque você pode ser um excelente vendedor. Mas se você chegou novo na cidade, não adianta você cobrar consulta. Entendeu? Você é um excelente vendedor, tem tudo para cobrar. Mas naquele momento que sua agenda está ociosa, não se cobra. Tá bom? E quer um exemplo disso, gente? E quando acabar a pandemia do coronavírus? Agendas vazias. E aí, cobrar ou não cobrar consulta? O que eu vou fazer? Né? Cobro mais baratinho ou não cobro? Vocês estão atentados para isso? A crise, gente, o que acontece? Os consultórios e clínicas que têm dificuldades financeiras, ou aquele profissional que já está com, por exemplo, o meu pai, vou dar um exemplo do meu pai para não ficar falando dos outros. Meu pai está com 74 anos, vai fazer 75 esse ano. Me vem uma crise dessa. Ele já é aposentado perante o governo. Já recebe a sua aposentadoria, merecida depois de tantos anos trabalhando. Qual que é a chance dele continuar com esse consultório aberto depois da crise? Né? Meu pai já está tomando a decisão de fechar o consultório para sempre. Claro, Tobias, já que eu vou ficar 3 meses parado, eu já vou parar o resto da vida. Né? Eu acho até prudente, acho até interessante o pensamento dele, já trabalhou muito. O que vai acontecer? Pós-crise, vai ter muito menos profissionais atendendo no seu ramo de atuação. Vários vão ter quebrado ou parado. Né? E aí é o seguinte, existe uma demanda muito grande por uma oferta muito menor e uma disponibilidade de agenda gigantesca. Né? Sabe quando você está disputando, eu brinco, gente, que essa questão do coronavírus agora, na retomada, é como se fosse Fórmula 1, quem assiste Fórmula 1 vai entender o que eu estou falando. A corrida está ali, alguém disparou lá na frente, o outro ficou lá para trás. De repente entra o safety car. E aí está todo mundo juntinho de novo. O coronavírus, de forma estratégica na gestão das clínicas, é o safety car que entrou. Aquele cara que está lá na frente em primeiro, ele ainda tem uma forte tendência a continuar na liderança. Né? Só que o segundo lugar agora está ali grudadinho na bunda dele. E todo mundo pertinho. Se vacilar, o pessoal passa por cima. Então eu falo que a crise do coronavírus é o safety car. Né? Então se prepare para quando você voltar. E nada melhor do que você voltar já tendo calculado o seu lucro por hora. Já sabendo quais procedimentos você vai divulgar, já pensando quais são os procedimentos que você tem que consertar o seu lucro por hora de forma estratégica e inteligente, se preparando para um retorno triunfante. Concordam comigo? Se eu estiver errado, pode bater. Mas é pensar de forma estratégica, gente. É um momento. É o momento de vocês estudarem os seus procedimentos. É o momento de vocês corrigirem as coisas de gestão. Tudo bem? Gente, falta 1 minuto, né? Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu me coloco 100% à disposição. Vou anotar meu telefone aqui. Para quem não tem meu telefone, é o 31 99610 9777. Por quê? Quem ainda não tem, eu vou mandar para vocês um e-book que explica mais sobre cálculo de Weynes e vou mandar também um modelo de cálculo de Weynes para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Tá bom? Tudo bem, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma live aqui para ajudar vocês e vejo vocês amanhã, meio-dia. E a live de amanhã, meio-dia, é especial. Eu pergunto diretamente para vocês, câmera a câmera, a dúvida que você tiver. Tá bom? Aguardo vocês amanhã, meio-dia. Um abração e tenham uma excelente semana. Vamos na fé aí. Até mais, gente.